Boa tarde, mulherada! Estamos ao vivo aqui no Papo de Batom. Hoje a gente vai receber a Dani para a gente conversar sobre prosperidade. Vou esperar só um pouquinho no Instagram avisar aí o pessoal que a gente está online, né? Porque o Instagram, né? Toda a internet hoje tá bem concorrida. E aí, né, de vez em quando dá uns bugs, mas. Ai, Dani entrou! Vamos abrir para a dona Dani. Bem, vamos ver. Aguardando aqui a Dani. Olá, Olá, prosperidade! Prospertor. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Como estamos por aí nessa quarentena? Tá, estamos arrasando por aí, né? É, a Dani arrasa, gente. É que nem eu coloquei lá pra vocês, a Dani, eu vou pedir pra ela se apresentar aí pra gente, mas a Dani ela tem um movimento maravilhoso, como eu digo, que é o Arrasa Prosperidade. Eu adoro falar arrasa também, então junta o arrasa com prosperidade, que é um assunto babado que a gente adora, e fica o quê? Maravilhoso, né, Dani? Antes da gente começar, Dani, se apresenta aí pra mulherada. Essa live, ela vai ficar salva, né, pro pessoal assistir depois. Então, se apresenta, conta como que é o seu trabalho, para a gente poder começar a falar sobre esse fluxo de prosperidade que a gente não quer de jeito nenhum que ele pare nesse período, né? Isso aí. Bom, gente, é um prazer estar aqui com a Gabi, estar falando aqui com vocês. Eu sou Daniela Tineu, sou treinadora mental e trabalho com esse método Arrasa, que é para você se conectar com o seu poder pessoal, né? Trabalhar a expansão da consciência e poder fazer o fluxo da prosperidade aí na sua vida, né? Em todas as áreas da sua vida. E aí, quando a gente fala de prosperidade, a gente tem que saber também um conceito que você tem de prosperidade, né? Então, a Legal. prosperidade que a gente trabalha, né, questão tanto da parte física como da parte extrafísica, que é essa conexão, que é esse bem-estar, que é se sentir bem, se sentir pleno, se sentir completo, né? Tirar essa identificação do eu, ego e ir para a sua parte mesmo interior, da sua, Mu- sua verdadeira essência. Aqui entrou um bebê aqui. Ah, uma participante especial. É, Gente, eu acho super legal essa questão da prosperidade e esse olhar, né, Dani, de que prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é são todas as áreas da nossa vida. Isso é muito legal. E Dani, você falou uma coisa aí. A Dani, gente, a gente já gravou uma entrevista para o Papo de Batom na TV, uma entrevista maravilhosa que em breve vai ao ar para vocês verem várias dicas super legais. E nessa live a gente resolveu conversar mais sobre esse momento que a gente está passando, né, Dani? isso. Dessa crise, desse momento inesperado, né? Que muitas pessoas, né, a gente tem hora que a gente não. A gente tá bem. Aí do nada a gente tá mal e a gente não sabe o que a gente faz. É uma coisa totalmente inusitada. Eu costumo falar que a gente parece que a gente tá num filme, né? Isso aí. Isso é normal de acontecer, né? A gente pode, se a gente for olhar para as leis universais, né? Eu tô usando muito as leis universais, as leis do hermetismo, do que tem naquele livro O Caibalion, e estou aplicando elas na minha vida. E a gente vê que são as leis da polaridade, né? Então, todos os polos é a mesma natureza, mas são os polos opostos da mesma natureza. Então, quente é frio, mas qual que é a natureza? É a mesma, café. Então, eu tô com uma xícara de café aqui quente, ela uma hora ela tá fria, outra hora ela tá quente. Então, ela tem dois polos da mesma natureza. E a gente tá assim, então a gente tá alegre, a gente tá triste. E aí entra outra lei, que é a lei do ritmo, né? Então, se você tá muito feliz num dia, no outro dia a tendência é você tá o que triste. Então, você, vou sair pra balada, eu vou beber, vou me divertir, porque hoje eu me mereço e tal. O que acontece no dia seguinte? Você fica de ressaca, Ressaca, é isso que eu ia né? falar, ressaca. Você desce, porque tudo aquilo que sobe, desce. Isso é lei. Isso vai acontecer. Sim. Então, a gente está passando num momento que o pêndulo tá de um lado para o outro, de um lado para o outro. E como que a gente faz para poder... o pêndulo ele não vai parar, porque ele tem os dois polos, ele tem que ir de um lado para o outro, sempre. A nossa vida também é assim, ela sobe, daqui a pouco ela desce, ela sobe, ela desce. Não adianta as pessoas quererem ficar sempre, né, numa linha. Eu costumo conversar muito com a mulherada do papo, Dani.
de que a nossa vida é tipo um monitor cardíaco, né? Isso, Sabe aquela telinha que fica sobe, desce, sobe, desce. Eu falo, cara, na hora que parar, a gente tem que se preocupar, porque a gente vai estar morta. isso aí. Não tem como. E aí, o que que você pode fazer? Você pode usar outra lei, que é a lei da neutralização. Então, o pêndulo tá aqui, você vai subir aqui nesse nível. E aí você vai ver o pêndulo passar aqui embaixo. Então, você não vai impedir que o pêndulo passe, que alegria e tristeza e tal, mas você vai neutralizar. E aí, para você neutralizar, você tem que ter uma expansão de consciência, você tem que perceber aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, imagina assim, duas crianças brigando por um ursinho. Eu quero esse ursinho. Esse ursinho é meu. Aí vem o pai e fala, por que vocês estão brigando por esse ursinho? Porque ele tem uma outra consciência. Ele sabe que aquilo ali é uma coisa boba que eles estão brigando, mas cada um está defendendo a sua posição. Eu quero ele, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E ele fala, não precisa, porque a consciência dele está acima. Então, cada vez que você expande mais a sua consciência, você consegue ir mais para a neutralização. Porque você entende que tem dois polos e que o pêndulo vai passar, então você tem que estar na neutralização, você tem que estar sempre acima. Aí vai acontecer uma situação com você, que aí você que é aquela criancinha que tá brigando, eu quero isso, ele olha pra mim assim, ele fez isso pra mim assim. Aí vai vir uma outra pessoa e fala, não faz isso. Quer dizer, que tá numa outra consciência. Então, é esse que é o caminho da vida, a gente cada vez ir subindo essas escadas de expansão de consciência para que a gente possa usar a lei da neutralização. E isso é Legal. muito normal acontecer, né? Da gente, uma hora tá triste, uma hora tá feliz. E a gente não pode esconder esse sentimento. A gente tem que olhar para ele, tá? Mas o que eu posso aprender Tem com que se isso? permitir, né? Isso mesmo, se permitir e observar o que aquela emoção ela tá te trazendo, porque ela tá te trazendo informações. E essas informações são importantes para a sua evolução. Sempre. É autoconhecimento puro, né, Dani? Isso mesmo. É autoconhecimento o tempo inteiro. Eu, nos atendimentos de mentoria, né, da hipnoterapia e tanto do DMC também, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente passa, e eu sempre falo, esse momento é um super momento que a gente pode usar para se conhecer, para a gente perceber quais são as vozinhas que estão vindo conversar com a gente, né? Quais são os pensamentos que têm passado aí pela nossa cabeça nesse período todo de quarentena, porque eu não sei aí em Santos, Dani, mas eu aqui em Petrópolis já completou um mês que eu tô de quarentena. É isso daí mesmo. Aqui também. É. Então, pô, é um mês, cara, totalmente fora da nossa rotina, completamente com situações diferentes, com notícias muito estranhas, notícias que a gente não, às vezes nem quer acreditar, né? Que é uma coisa bem, bem louca. Mas é um momento que eu sempre falo, até hoje, eu conversando com a minha mãe, ela comentou alguma coisa que ela estava assistindo uma notícia e que ela parou de assistir porque era muito chocante. E eu falei com ela, falei, nossa, mas isso é bom, né? Tem uma parte boa nisso. Aí ela me olhou com uma cara meio assim, eu falei, até eu fiquei meio surpresa, que eu falei, nossa, tanta coisa boa que eu tenho visto nas coisas ruins, que é até meio estranho tu falar, nossa, de onde que eu tô essa pessoa tão positiva? Mas que é uma coisa boa você olhar o lado bom das coisas ruins que estão acontecendo. E Dani, você comentou essa questão da expansão de consciência. Para quem nunca ouviu esse termo, né? Você explicou essa questão de que é uma pessoa, né, que tá a ideia, né, das duas crianças discutindo, o pai vem falar. Como que você diria para a mulherada aí que ainda não tem noção disso, não começou esse processo, como que a gente pode começar esse processo de expansão de consciência? É Bom, com vamos lá. autoconhecimento? Alguma Isso. coisa aí, alguma dica aí do seu arrasa? Sempre pelo autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer, você tem que olhar para dentro para você conseguir fazer essa dissociação de o que é o seu ego querendo, o que são os seus desejos, porque muitas das coisas que a gente deseja, e como eu trabalho com cocriação, com manifestação de sonhos, a maioria dos nossos sonhos não são desejos da nossa alma, lá do nosso interior, são desejos do nosso ego, né? E aí E às muitas vezes vezes não são nem nossos, né, Dani? isso mesmo, que é São o dos falso pais, eu. dos antepassados, do inconsciente coletivo. E é isso que a gente tem que perceber. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não consegui manifestar, mas eu fiz todas as coisas. Mas era o seu desejo mesmo, profundo? Às vezes não é. E às vezes aquilo era só para satisfazer o seu falso eu. E não o seu eu interior, a sua conexão com o divino, com a fonte, com a inteligência universal, com aquilo que você acredita, né?
A gente tem vários nomes aí, matriz divina, inteligência universal, Deus, universo, a luz, aquilo que você acreditar, porque essa é a sua verdadeira essência, a sua centelha divina. Enquanto isso não está satisfeito, a gente sente um vazio, a gente entra em sofrimento. Por isso que muitas vezes a gente, eu sinto uma coisa, não está completa. E a gente fica tentando satisfazer esse falso eu, que são as coisas externas. E aí, quanto mais a gente vai, mais vazio a gente sente. A gente até tem um prazer momentâneo. Comi aquilo ali, me deu aquele prazer e tal. Mas não é um prazer que se sustenta, porque não é uma completude, é só um desejo do falso eu. Então, como que eu consigo isso? Eu tenho que, através do autoconhecimento. E aí eu tenho várias práticas que você pode fazer, né? Você pode fazer meditação, aí eu tenho gente que vai falar assim, mas eu não consigo meditar, eu não consigo acalmar a minha mente. As pessoas têm uma ideia errônea, né, do que é meditação, Dani. Isso. E aí tem várias formas de você fazer meditação, né? O ideal mesmo, quando você faz a conexão, é você silenciar a sua mente. Só que isso é um processo que leva um tempo, porque os pensamentos, eles ficam, né? E na maioria das vezes a gente não tá pensando, a gente tá com atividade mental só. A gente acha que tá pensando muito, mas não é pensamento, é atividade mental. Uhum. E aí, dentro disso, a gente pode ver que o pensamento é diferente de consciência. Eles não são sinônimos. Pensamento não é sinônimo de consciência. O pensamento, ele não acontece sem a consciência, mas a consciência funciona sem o pensamento, né? E então, a gente tem que trabalhar isso para nossa mente ficar vazia, que é onde a gente tem os insights, onde a gente tem as ideias, onde a gente se conecta com a nossa verdadeira essência. E aí a gente entende qual o nosso propósito aqui. Porque nós temos um propósito aqui, diferente desse propósito que todo mundo fala, qual que é o propósito da minha vida, qual é a minha missão de vida. A gente tem um propósito maior aqui, né? Que é quem nós realmente somos. Quem que você é? Né? Eu já... Eu não sou a Daniela Tineu, eu não vim aqui para ser Daniela Tineu, eu vim aqui para ser o quê? Eu sou quem eu sou. Eu acho muito legal até que me veio na cabeça aí que o pessoal fala que a gente não tem que ter, a gente tem que ser, né? E é quantas vezes que a gente não sabe quem a gente é, qual que é a nossa essência. E uma coisa que eu acho legal, Dani, que as pessoas confundem muito, é que tem gente que fala que meditação é autoconhecimento. A meditação ela é uma ferramenta para, né? Eu sempre gosto de explicar isso, porque eu também, né, trabalhando com autoconhecimento, querendo ou não, nós duas trabalhamos com autoconhecimento com formas diferentes, e isso eu acho muito legal, porque o autoconhecimento, ele é infinito, né? Como o universo, a gente tem infinitas possibilidades, a gente tem infinitas formas de se conhecer. Então, você trabalha com uma abordagem, eu trabalho com outras, né? Você trabalha com Theta Healing, você trabalha com outras coisas, eu trabalho com a hipnoterapia, com a decodificação, só que são todas ferramentas para o autoconhecimento, não são o autoconhecimento em si. Isso até é uma coisa legal da gente comentar, porque a gente vê muito na internet pessoas falando de uma forma que fica estranho, né? E que o pessoal interpreta ainda mais estranho ainda. Porque a gente nunca sabe, né? A gente é responsável pelo que a gente fala, mas não pelo que as pessoas entendem, né? Então é bem complexo, mas é legal a gente salientar isso para que as pessoas entendam que é uma ferramenta maravilhosa. Eu uso também direto, é uma das coisas que eu adoro fazer, tipo meditações guiadas, né, de respiração, porque tem, que nem você falou, vários tipos, mas é legal a gente falar dessa diferença para que as pessoas não confundam, né? E a partir disso, a pessoa ela começa a meditar. Dani, o que que a pessoa pode fazer com esses insights que estão vindo aí através das meditações? Então, ela tem que se observar, né? Você tem que se colocar numa postura de observador, que isso também é uma das questões de você manifestar as coisas que você quer, que é a física quântica, né? Você se colocar nessa postura de observador. Então, você começa a observar quais são aquelas emoções que vêm, quais são as emoções que vêm frequentemente, quais são os pensamentos que vêm, porque a maioria dos nossos pensamentos, quase 80% a 90%, são pensamentos repetitivos e a maioria negativos, né? E nocivos. Então você começa a observar, mas será que esse pensamento é meu? Será que isso que está vindo aqui é meu? Será que isso que eu estou carregando é meu? Ou será que eu peguei? Ou será que eu vi? Porque uma coisa é fato, Gabi. As pessoas que vão sobreviver, né, assim, a esse momento que a gente está passando, são as pessoas que são fortes, é que nem a natureza, são as árvores mais fortes, são as plantas mais fortes que vão sobreviver ao vento.
né? É. Isso é fato. Porque se você não sobreviver, alguém vai te controlar. Porque se você estiver fraco, alguém vai te manipular e alguém vai te controlar. Alguém vai É a te guiar. seleção natural, né, Dani? Isso mesmo. Então, nesse momento, você pode, como a gente estava falando do autoconhecimento, tem meditação. A própria leitura é um super autoconhecimento, porque quando você lê um livro e você fala aham, quando você fala aham, essa frase É maravilhoso. É do é tipo uma assim, chave você que muda. achou, minha filha? Você Anota, achou. olha para isso que tá por aí. Esse é o caminho, né? Isso, e às vezes é numa frase que você desperta. Eu tenho uma moça que ela, nos treinamentos que ela vai com a gente, que uma frase do livro que eu coloquei lá, ela destravou uma crença que era há muito tempo. Ela tava e ela começou a nadar, que era um problema que ela tinha, que o pai que morreu afogado e ela nunca mais pegou um trauma disso, e por causa de uma Olha, frase que ela que leu. legal. Ela não precisou fazer É. um tratamento, ela não precisou nada. Com uma leitura, ela, pumba, destravou. Claro, tem É. pessoas que não vai acontecer isso. Não, Vai ô ser Dani, eu gosto de falar com as pessoas, tipo assim, que a nossa vida são vários copinhos. Tem copinho que tá com menos água suja, tem copinho que tá com mais água suja. Então, o copinho que tá com menos água suja, às vezes você jogar uma frase que vai significar uma jarra de água limpa, ele já limpa. E aí você já flui nessa área da tua vida. Então, não necessariamente todo mundo tem que fazer um tratamento mais profundo, mas nesses momentos, né, de clique, nossa, quantas vezes você consegue mudar aí coisas absurdas com um clique que você deu num treinamento? Porque eu falo, né, Dani, que as pessoas elas têm as informações, às vezes a pessoa já ouviu isso várias vezes, só que não era o momento de consciência suficiente, de conhecimento suficiente e de abertura suficiente. E na hora que chega, quando você está com conhecimento suficiente para isso, a tua abertura, né, que você está disposta e que você está com uma consciência suficiente, nossa, bate assim que vai embora. Então, é nessa questão de se questionar, de se observar e ver se é meu, não é meu, me faz bem, não me faz bem. E aí depois a pessoa começa a buscar formas de mudar, Dani. isso. Aí depois a pessoa, ela teve essa consciência, né? Aí ela vai entender, aí ela tem esse entendimento, aí ela faz essa dissociação, ah, isso é meu, isso não é meu, isso aconteceu por causa. Aí vai buscar as experiências que ela teve. E aí ela recondiciona isso. Então ela pode ir através da meditação, através de leitura, através de curso, através de vídeos. A gente tem uma infinidade de coisas aí que hoje a gente tem acesso, que a gente pode se conhecer, até uma aula de dança, yoga, né? Tem várias coisas que você trabalha hoje, o autoconhecimento. No fim, É. a gente está seguindo para o mesmo O final, né? objetivo é o O mesmo, objetivo é o mesmo, só que tem vários caminhos que você pode fazer, né? E é várias que nem técnicas para chegar lá. É que nem a gente fala, para você, né? Para quem não sabe aí, eu sou formada em educação física, então nunca vou deixar de ser educadora física, não estou mais atuando, mas nunca vou deixar de ser. Mas no exercício físico a gente fala a mesma coisa. Qual é o melhor exercício físico? Aquele que você gosta. Quanto tempo que eu tenho que fazer? Quanto você puder, sabe? Não, não tem uma coisa fechada. O importante é você se manter ativo. Só se mantém ativo, sabe? Só faz, só vai. Em vez de ficar querendo ser perfeito, né? Que tem muitas pessoas aí que buscam o exercício perfeito, a quantidade de vezes perfeita. Não, cara. Só faz, que seja uma dança, que seja alguma coisa assim, mas se mantém ativo. E Dani, nesses momentos assim de crise, né, aonde a gente é pego super, hiper, ultra, mega de surpresa, a gente passa por uns momentos de muita incerteza. O que que mais você percebe que está bloqueando o pessoal e que vai ferrar a prosperidade de todo mundo aí se continuar? Então, nesse momento, que é o que você falou, é um momento de incerteza, que são um dos três nossos inimigos, que é a incerteza, a dúvida e o medo. E as pessoas Olha, estão com incerteza por quê? Por causa do desconhecido, elas não sabem o que vão acontecer. Toda vez que você entrar num quarto escuro, você tem medo. Só que a partir do momento que alguém acende a luz, pô, clareou, eu tô vendo tudo que tem aqui. E mesmo que depois você já viu o que tem, e se você é colocado nesse quarto escuro, você já sabe as coisas que tem lá, porque você viu.
né? Então você não Uhum. fica com tanto medo assim. Só que como é um momento incerto, as pessoas estão com esse medo, que é um dos nossos três piores inimigos. E aí o medo, ele vai fazendo o quê? Ele vai mexendo com várias coisas suas, né? Vai mexendo com seus esforços, você começa a procrastinar, você perde entusiasmo, você perde a imaginação, porque aí você começa a se preocupar. A preocupação é uma má gestão da sua imaginação. E a imaginação é uma coisa que a gente não pode parar de usar, que ela te coloca e te tira de várias situações. É você imaginar. E eu gosto muito da gente usar uma teoria que é do Clement Stone, que é da paranoia inversa. Então, nesse momento, e eu tô trabalhando isso comigo, mesmo com esse monte de notícias, então também assim, não é que eu vou ficar alienada, eu não vou olhar mais nada que tá acontecendo. Não, eu tenho que de vez em quando olhar, porque eu pertenço a esse contexto. A Então, eu vontade que dá é não olhar, né, Dani? é não Mas não olhar. podemos. Mas a gente filtra aquilo que é legal, que nem a sua mãe. Ela foi lá, não, vou parar de ouvir porque isso daqui não tá Isso aí. legal. Me incomodou. Então, tá, ela percebeu rápido, isso me incomodou. Mas tem gente que fica até o sangue amarrar o sangue e escorrer o sangue todo. Sai, você tem que saber o que está acontecendo. Tá, isso daqui é importante para eu saber. Isso daqui não vai mudar minha vida, eu saber quantas mortes tem, quantos que não sei o que, isso não vai fazer diferença. Então, Uhum. é importante que você use esse conceito que eu estou usando, que é do Clement Stone, que é a paranoia inversa. O que é um paranoico? O paranoico é aquele que está sendo perseguido, que todo mundo está perseguindo ele, que todo mundo está contra ele, que todo mundo está... E aí você fazer a paranoia inversa. O mundo todo está a seu favor, todos querem que você se dê bem, tudo está Legal. conspirando a seu favor. Então, você acreditar que tudo está acontecendo para um bem maior, que no final vai ser uma coisa positiva, porque tem três motivos que as coisas acontecem na nossa vida. E isso que está acontecendo está dentro desses três motivos. Então, se você encarar assim, as coisas ficam mais fáceis para você. Não é que não vai ter desafios, vai ter desafios, mas não vão. Você vai A conseguir gente não olha chegar como problema, né? A gente nisso olha como desafio. como desafio e traz ele para o seu lado, ele vai virar o seu amigo. Opa, a gente não pode ver um desafio e um problema como um inimigo. Aí que está o erro. A gente tem que ver ele como um amigo. Opa, a gente não está se É dando uma bem, mas coisa vamos se dar boa bem? que veio para ajudar a gente, né? E isso, vamos se dar bem, Deixa vamos tudo se muito mais conhecer leve. melhor? Vamos ver o que eu posso te ajudar? Né? Como se fosse É. aquela visita meio assim, que tu não tá muito afim. Mas como que eu posso te ajudar? Né? Se colocar numa posição de servir, como que eu posso te ajudar? Quem sabe o É. mundo vira amigo, né? E aí você vai embora feliz e contente. E aí, então, é isso. Três motivos que as coisas acontecem. A lei da causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito. Então, Uhum. a gente está sofrendo um efeito de uma causa. Tem uma causa toda por todas essas coisas. Tá te prevenindo de algo pior ou tá te preparando para algo melhor. Então, sempre quando acontece alguma coisa, eu olho para isso. Tá, será que tá me prevenindo de algo pior? Será que tá me preparando para algo muito maior e agora eu não tô entendendo, mas tá me preparando para uma coisa muito melhor? Ou será que eu fiz alguma coisa e agora eu tô esse efeito, qual que foi a causa disso? O que eu fiz? Né? Mas eu não fiz nada a ver com o vírus, eu não fiz nada com... Mas olha para a sua vida. A gente está falando agora do que você pode fazer na sua vida, porque tem coisas que você consegue controlar e tem coisas que você não consegue controlar. E aí está o problema. A gente está querendo controlar uma coisa que a gente não consegue controlar, não está no nosso Uhum. poder. Então, controle só aquilo que você consegue. O que você consegue controlar? Eu consigo controlar aqui a minha casa, eu consigo controlar meu corpo, eu consigo controlar a minha mente, eu consigo controlar aquilo que eu penso, as coisas que eu faço. Só que tem coisas fora que eu não consigo controlar. E aí, quando eu perco esse controle, eu sofro. E aí, Sim. quando você sofre, você afasta a prosperidade. Não tem como, porque você não vai ter insights, você não vai ter ideias, você não vai ter oportunidades acontecendo, você não vai ter pessoas. Você sai do fluxo, você apaga, porque você está preso só no eu, no ego, no seu problema. Como que eu vou comer e agora é minha conta que eu tenho para pagar isso e aquilo e aquilo. E aí você sai do mundo de infinitas possibilidades. E Porque a você gente fica está nesse restrito, mundo. né? Eu costumo falar, Dani, com a mulherada, que o papo de batom, a ideia do papo de batom é justamente mostrar para as mulheres que às vezes a vida que ela tá levando assim pode ser muito maior. É mostrar possibilidades. E mostrar também para que as mulheres entendam, porque hoje a gente escuta muito, assuma o controle da sua vida. Só que eu falo, Dani,
Me diz quem nesta terra vai ter uma vida 100% controlada ou controlável? Nunca! Então eu falo com elas, eu falo, assumam o descontrole das suas vidas. Entendam que vai ter hora que vai estar ruim, vai ter hora que você vai ficar meio maluca, que você vai querer arrancar metade dos seus cabelos, mas tá tudo bem. Daqui a pouco vai passar, né? E muitas vezes vai ficar melhor do que estava antes. E é muito o que eu acredito para esse momento, né? É um momento muito difícil, onde a gente coloca muitas coisas na mesa, onde milhões de reflexões vêm para nossa cabeça, mas que a gente tem que pensar, né? Eu penso muito nisso há muito tempo, que eu falava que eu era minha própria vítima, né, Dani? E até no livro eu falei sobre isso. E porque a gente é a nossa própria vítima e nem sabe. A gente está ferrando o nosso fluxo aí de prosperidade e não sabe. A gente está vivendo no medo, na culpa, em tudo, em ressentimentos, em sentimentos horríveis que a gente sabe que fazem mal, que trazem diversas coisas negativas pra gente, mas que muitas vezes a gente não tem nem consciência de que a gente está vivendo assim. Né? Isso Quantas aí. pessoas aí estão sendo suas próprias vítimas e não estão sabendo? Eu falo, na hora que eu acordei para isso, que eu vi, bonita, você é responsável pelas coisas boas que estão acontecendo na tua vida, mas vou te contar que as ruins também. E isso é um momento assim difícil, né? Mas muito libertador. Porque aí você entende que tem muita coisa que você pode fazer para mudar. Óbvio, vão ter coisas que você não vai poder controlar, que nem a gente está falando, mas muita coisa que tá ao teu alcance, né? Que você pode fazer em casa. Diga. E isso, Gabi, ele vai de encontro com a aceitação. Quando você começa a aceitar, você deixa de sofrer. Porque não é que assim, ah, eu tô aceitando e eu vou deixar pra lá e deixar a vida. Não, eu aceito essa situação, eu aceito essa realidade e aí eu paro de sofrer. Porque eu É. aceito ela. Por que, que a gente sofre? Porque a gente resiste a uma coisa que não saiu do jeito que a gente gostaria que saísse. É por isso que a gente entra em paranoia, em conflito. Porque a gente gostaria que a coisa saísse do nosso jeito, aquela coisa não saiu, e a gente começa a julgar aquilo, e aí a gente começa a sofrer. Mas, na verdade, a gente está resistindo à realidade. Então, a gente não E pode tudo que a resistir à gente realidade. resiste persiste, né? Isso aí. Então, quando você aceita, aí você tem o quê? Você tem uma clareza do que está acontecendo e você não fica alienado, né? Você tem uma clareza, aí você toma uma consciência, aí você tem uma convicção daquilo, e aí você faz um compromisso e uma consistência naquilo, em querer mudar. Ah, mas às vezes vem a tristeza. Tudo bem, aceita ela, abraça ela, vê o que está Olha o que ela tá acontecendo. querendo te mostrar, né? Isso. E neutraliza, e vem pra cima. Porque aí venho pra cima. E como que eu faço pra vir pra cima? Através da minha mente, usando esse plano mental que eu tenho, usando a imaginação, usando a visualização, trabalhando várias técnicas, várias ferramentas que tem aí pra gente sair desse baixo astral, né? Que a gente fica, e que isso é normal, porque é o pêndulo. O pêndulo nunca vai parar na sua vida. Assim como tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno, já tá na natureza isso. Isso É acontece. uma vida de dualidade, né? E isso é o lado dual, amor, ódio, tristeza, alegria, tudo é dualidade. A gente está num mundo de dualidade. Então a gente só quer olhar para nossa luz, não quer olhar para nossa sombra. Só que a nossa sombra é que faz a gente expandir a consciência. Porque ter paz quando a gente está tudo bem é muito fácil. E aí esse é o nosso Quero ver na trabalho. hora do conflito, né? É aí que a gente vai saber se a gente empreendeu a paz dentro da gente ou não. É na hora que a gente está no caos, para a gente trazer a ordem. Né? Então, como que eu trago a paz para minha vida? Como que eu trago essa paz? Eu tenho são 3 passinhos. Eu tenho que ter hábitos de autocuidado comigo. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. E aí tá a aceitação, eu me amar, eu me aceitar, né? Eu me conhecer. Depois eu tenho que trabalhar essa gestão desses conflitos internos, esse diálogo interno que tem aí, que fica o tempo inteiro conversando e que você acha que está pensando e não está pensando, está em atividade mental. Como que eu faço para diminuir isso? Meditação, colocar uma música que eu gosto, se eu não consigo fazer uma leitura, sair para dançar que nem... tem uma frase do Sêneca que eu gosto muito. Contra a raiva, procrastinação. Então, quando você tá com raiva, procrastina. Para de fazer tudo que você tá fazendo. Vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, Muda completamente, né? muda completamente, que você tira o foco, você desliga uma chave e vai para outra. E aí rapidinho a raiva vai passar
e aí vai vir outras coisas, você vai começar a perceber outras coisas e tudo mais. E a constância, que é o que a gente fala sempre, é de manhã, de tarde e à noite. Você tem que orar e vigiar e sempre. Porque não tem como eu ser feliz, uma coisa linear. A vida ela não é linear. Ela tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Uma hora eu vou estar muito feliz, uma hora eu vou estar muito triste. E aí é esse equilíbrio que a gente precisa. Porque senão a gente descompensa o pêndulo. Isso daí é incrível, porque eu vejo muitas pessoas hoje que elas, vamos dizer assim, elas não querem sofrer, né? Só que o sofrimento, gente, ele é necessário, sabe? Você sentir uma dor de vez em quando faz parte da vida. E aí você vai escolher se você vai se apegar e ficar carregando isso, ou se você vai entender, você vai olhar, você vai refletir, você vai tirar o aprendizado e seguir tua vida. Eu costumo falar que eu gosto de uma frase do Jung, que ele fala que a depressão é uma mulher de preto. Quando ela bater na sua porta, abre e escute o que ela tem para te falar. Porque quantas pessoas hoje vivem aí depressivas e só porque ficam negando a depressão, né? Ficam querendo não olhar para ela. E são todos os sentimentos, todas as emoções. A gente tem que olhar, até porque nesse contexto que a gente está falando, de tudo que a gente está vivendo, ninguém quer ficar, tipo, pior do que estava antes. Sim, claro. Sabe? Todo mundo, eu tenho certeza absoluta que as pessoas estão passando por esse momento, tá? É horrível. Tem gente que está sofrendo muito mais do que outras. Até eu comentei isso outro dia, que as pessoas que começaram a se conhecer antes estão passando por esse momento agora de uma forma bem diferente. Só É. que, Dani, quando na nossa vida, né, num contexto geral de vida aí que todo mundo passa, colégio, faculdade, né, relacionamento, vida adulta e tudo mais, quando que alguém é estimulado a se conhecer? Nunca. Não tem um momento. É, não tem um momento, mas assim, você tem uma A vida desconfiança. avisa. A vida, não, Você a vida manda vários alertas. Ela manda vários chamadinhos. Só que só que a você gente não fala, não vê, tenho tempo, não tem não dá para olhar tempo. para isso agora. Né? Vai doer se eu mexer, melhor deixar para depois, né? E só quando dá uma M grande que a gente geralmente vai olhar para isso. É que nem quando você tem uma dor, assim, tô com uma dor no meu pé. Aí enquanto você tá andando, você tá até a hora que o pé para e aí você, não, agora eu vou. Então quando a dor ainda dá pra suportar, você não vai cuidar, você vai dar um paliativo aí, vou lá, faço um não sei o quê e acabou. Aí quando realmente aperta mesmo, que não dá mais pra você andar, que você vai no médico e vai, o que tá acontecendo? Vai Né? olhar? Tá empurrando, porque é normal, porque a gente tá sempre O preocupado ser com humano outras é coisas. acostumado a ser assim, né? A gente está preocupado, correndo, 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 correndo de quê? Correndo, correndo, correndo para onde que a gente está? Não, e por que que a gente está correndo, né? Que eu gosto daquela frasezinha que o pessoal fala assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Aí eu falo: não, pera. Se você não sabe por que que você quer ir, na hora que você chegar em qualquer dos lugares, não vai fazer sentido. Você tem que entender, sabe? Você tem que saber por que que eu quero ir para tal lugar, por que que eu quero conquistar tal coisa. Porque senão sempre fica aquele vazio, aquele sentimento de que, tipo, podia ser melhor. Que Tá é o faltando falso alguma eu. coisa. É o falso eu, Exatamente. porque ele compara com os outros, eles comparam com os outros. Aqui, por favor, eu tô falando comparação no sentido assim, no sentido negativo. É importante a gente se comparar, até porque a gente tem que ter um comparativo para saber se a gente tá bem, se a gente tá mal, se a gente tá indo, se não. Mas quando a comparação ela te paralisa, e você quer fazer igual aquela pessoa, só que não é o mesmo sentido. A pessoa teve todo um trajeto, você quer o mesmo resultado, só que você não quer fazer o processo e tem um processo. Então, É. quando você compara, ou quando você é perfeccionismo, quando você espera aprovação externa, você tá focado o quê? Tá identificado com o falso eu. E você acha que isso é verdade, só que isso nunca vai te satisfazer. Você vai chegar lá e vai falar, então era isso? É aquela frase do, né, não compare os seus bastidores com o palco dos outros. A Porque gente tem que não é usar seu, não é tudo. seu, né? Não é seu. É legal a gente Tudo se na vida a comparar gente assim, tem o mas lado sem bom, né, exagero. Dani? É, isso Tudo aí. tem. Tudo tem. É isso, Gabi. E aí, gente, a gente tem que ver o que a gente pode fazer mais.
A gente tem que ver o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo. Tudo isso vai impactar. E agora é o momento da gente ver, mesmo se a gente está empreendendo a paz dentro da gente, porque a gente está preso dentro do nosso lar, com as pessoas que mais a gente tem coisas para resolver, com as pessoas que a gente mais precisa tratar, que é o, né? Então, que nem o pessoal tá aí, mas é muito fácil fazer quarentena quando você tem uma casa grande, quando isso, aquilo, e as pessoas que não têm. Então, mas agora é um momento para você se olhar, para você trabalhar, porque agora você tá com essas pessoas. E o que essas pessoas representam para você? E vai ter dia que você vai querer matar alguém, vai ter dia que você vai estar amando todo mundo, vai ter dia que você vai estar agradecendo por essa oportunidade, vai ter dia que você vai falar, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o que é importante é você falar, opa, tô saindo do trilho. Como que eu faço para voltar? Porque você vai sair. E o importante é você do autoconhecimento é isso, você ter essa consciência. Opa, tô saindo fora. Não, tô fugindo, né? Volta. Volta. Ô, Dani, uma coisa que você falou aí que me veio na cabeça agora é que eu tenho ouvido bastante isso também, né? Das pessoas falando assim, mas a gente é privilegiado, a gente tem casa, a gente tem não sei o quê. Só que me veio agora na cabeça quando você falou que sempre que a gente se incomoda com alguma coisa, é conteúdo interno nosso, né? Não dos outros. Essas pessoas que estão incomodadas com essas coisas, elas têm que olhar também por que elas estão se incomodando. Por que elas estão se incomodando com essas questões? O que na vida delas elas estão fazendo para que essa realidade seja diferente? Elas estão fazendo alguma coisa que está ao alcance delas para que essa desigualdade que elas acham que existe, né, realmente seja diferente? Então elas têm que olhar para isso também. É um super momento de autoconhecimento para todo mundo, né? Em vez de ficar apontando o dedo para os outros, né? Quando você aponta um, tem três apontando para você e um que o pessoal fala, pro que você acredita, né? Se você acredita que é Deus, que é o universo, tem lá, você apontou um, tem um para cima e os outros três para você. Então, olha mais para você do que para o que os outros estão fazendo, né? E aproveitar esse momento em casa, seja para resolver as questões que tem para resolver com os familiares e seja também para estreitar esses vínculos, né, Dani? E Porque esse vínculo familiar, esse vínculo de amor, tem muita ligação com a nossa prosperidade? com certeza. Principalmente a nossa origem. O pai e a mãe, a gente tem que ter essa relação com o nosso pai e com a nossa mãe de aceitação, tomar o nosso pai e a nossa mãe. E está totalmente ligado com o nosso movimento de ir para a vida, com as nossas ideias, né? Se a gente for ver pela lei do gênero também, que é outra lei médica, todo mundo tem o seu lado feminino e o seu lado masculino. Todos nós temos. Então, a Sim. ação, o que é? É masculino. Só que a fecundação é como se fosse um bebê. Quem coloca o bebê? O homem, o masculino. Então, ele injeta. E o que a mãe faz? Ela germina aquilo ali. Então, a mãe é aquela que acolhe, aquela que abraça. Então, todos nós temos. Então, se você não está conseguindo colocar suas ideias em prática, se você não está conseguindo entrar em ação, é porque o seu masculino está fraco o seu lado masculino, né? E assim como também essa coisa das ideias germinarem. Você é o masculino e a sua empresa, quem tem empresa, é o feminino, onde que ela que dá os frutos, ela que bota a vida, ela que dá a vida e que tem um tempo. Então, o nosso lado feminino e masculino, isso não tem nada a ver com sexualidade, com gênero, Aham. com o lado que você... Todos nós, homens e mulheres, temos feminino Temos e masculino. energia, né? Feminina e masculina. Energia feminina e masculina e temos que saber trabalhar. E isso em tudo da vida. Então, quando eu planto uma ideia, eu implanto com a minha mente consciente aonde? Na minha mente subconsciente, que é o quê? Que é o feminino. É ela que tá lá. E o que vai sair daqui? Então, agora aqui eu falo, Gabi, vamos fazer isso aqui, isso aqui lá. É o masculino colocando o quê? Uma ideia no feminino, No pro feminino feminino. brotar. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre esses dois. Então, tudo tem gênero na vida. Tudo tem gênero. Tudo tem o seu lado feminino e o seu lado masculino. Ação e germinação, ação e proteção. Então, a gente tem que estar com isso equilibrado. E o pai e a mãe é isso, representa isso. O pai é a força que te leva para a vida, que te põe para o mundo. E a mãe é aquela que te acolhe das relações, dos relacionamentos. Então, a gente tem que estar com isso equilibrado. Então, eu tenho que aceitar o meu pai e minha mãe. Por mais o que eles fizeram por amor. Eles fizeram aquilo que Tem eles que podiam honrar fazer. eles, né?
Tem que honrar. E isso é uma das coisas mais difíceis das pessoas fazerem, porque se você for olhar, quase todos os nossos problemas, assim, as nossas dificuldades, elas estão ligadas lá na nossa infância e nessa relação de pai e de mãe. Que às vezes a pessoa fala, ah, não, mas foi tudo legal, foi tudo tranquilo e tal. E quando você começa a investigar, quando você começa a cavar, ai, Nas terapias sempre, Dani. teve um negocinho ali, teve mais uma coisinha aqui, teve mais um não sei o que ali, aí você começa a lembrar. E aí, quando você Sim. não faz as pazes com eles, quando você não toma, quando você não olha para trás para depois você olhar para frente, você não arruma e se desconecta dessa relação. E a gente, como mãe, agora quem é mãe aí, a gente também tem que estar de olho nessa relação. O que, que a gente está passando para os nossos filhos, como que a gente tá, o que, que a gente está plantando neles, né? Porque a gente está usando o feminino, o masculino para plantar neles no feminino deles lá. O que, que vai plantar? O que, que vai germinar? Né? Então, o que, que o meu masculino, as minhas coisas estão colocando no feminino do meu filho, da minha filha, que vai germinar depois? Então, a gente tem que estar Legal. atento a isso. Muito legal. Dani, para a gente encerrar, se alguém tiver perguntinha, coloca aí para dona Dani, maravilhosa, que vocês já viram que, minha filha, é uma caixa, é caixa do Harry Potter, né? Que você abre, você vai, tem um infinito de possibilidades ali, de conhecimentos nessa mulher. Se tiver alguma dúvida, vai colocando aí. E a gente está chegando nos nossos minutinhos finais aqui, pegando todo esse contexto, todas essas coisas que a gente conversou, que você falou, que a gente pode dar atenção. O que você acha que é mais importante que o pessoal já pode aplicar, tipo, agora, para não bloquear esse ciclo de prosperidade? O mais importante agora, gente, o mais importante agora é você trabalhar essa paz em você, essa calma e ter certeza que as coisas vão ser para um bem maior. No começo ela vai parecer que não é, né? Você vai ficar Que é desesperado, maluquice, mas tipo, tu tá doida acreditar nisso. se coloque, seja um paranoico inverso, coloque isso aí, agora eu sou paranoico inverso. E aí você toma cuidado com as coisas que você, com os sentimentos tóxicos, com os ambientes tóxicos, que é isso que vai te deixar para baixo. E é isso que está no inconsciente coletivo, que é o que está vibrando. Mas, graças a Deus, eu estou acompanhando aí a escala Schurman aí, que o nosso é 7,8 Hz. A gente tem dia que a gente está chegando a 60 Hz, a 110 Hz. Isso é muito bom Legal. no planeta, essa vibração. Então, a gente já tem outra lei, que é a lei da vibração. E o que é a vibração? Tudo vibra, nada está parado. Até esse celular que parece que está parado, tem átomos aqui, tem coisa. Se eu pegar um microscópio, eu vou ver que não está parado. Então, como que você está vibrando? Então, anote isso. Tem um caderno de anotações onde você vai colocar como que eu estou vibrando, o que eu estou sentindo hoje. Quando eu vejo aquilo ali, o que toca em mim? Essa notícia que eu vi, o que mexeu no meu estômago, me deu uma ânsia, me deu uma raiva, me deu um ódio. O que você está vibrando? Então, tá sempre vibrando no quê? Na paz, na alegria, no amor, né? E vai ter hora que você não vai estar vibrando nisso, mas tentar vibrar. Porque quando você vibra, além de você estar se ajudando, você está ajudando o planeta também. Todo mundo, né? Você está E ajudando o Dani, inconsciente coletivo. eu já vi nessas andanças da internet, né, que a lei da vibração, ela é a primária e logo em seguida vem a lei da atração. Então, tudo que a gente vibra, a gente atrai, né? Com Não é certeza. assim que funciona? Isso Então, é mesmo. importante. Sabe, uma coisa que eu tenho feito esses dias, que para mim está sendo muito bom, porque é óbvio, a gente se alimenta, né, de tudo, não é só de comida, é dos pensamentos, das coisas que a gente assiste e tudo mais. Eu tenho feito uma coisa que está me fazendo muito bem, que pode ser que sirva para alguém aí que está assistindo, que é ver coisas que me façam rir, sabe? Vídeos engraçados, pegadinha, coisa assim, porque muda a tua vibração na hora que você começa a rir, na hora que você sente alegria, sabe? Que você se diverte. É uma estratégia, não é, Dani? Isso, que é aquilo que você está vendo, né? O que você quer consumir. É isso mesmo, a gente não consome só alimentação, a gente consome um monte de coisa, a gente consome aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Então, prepare seu ambiente, né? Então, agora é o momento de eu preparar meu ambiente, de eu arrumar meu ambiente, de eu arrumar minha casa, porque quando eu arrumo minha casa, eu arrumo minha vida, eu arrumo minha mente, né? Quando eu limpo uma janela, eu tô deixando ela mais transparente e eu quero trazer essa transparência para minha vida. Então, é só uma janela que eu vou limpar. Vai limpar até ela ficar brilhando, branquinha e tal, porque eu quero trazer essa transparência para mim. Eu quero deixar meu chão limpinho, por quê? Porque eu tô servindo as pessoas que estão. E uma coisa importante da Legal. prosperidade é você servir.
É você fazer o dar e receber, o dar e receber. Então, sirva as pessoas da sua casa, sirva as pessoas com conteúdo que você possa fazer. Agora é o momento da gente doar. Ontem eu vi uma coisa muito legal. Ah, mas a gente não tá podendo fazer caridade porque a gente não tá podendo sair na rua. Mas caridade não é só isso. Caridade é você pegar o telefone da pessoa que tá querendo se suicidar e você falar uma palavra pra ela e tirar ela dali, né? E Dani, parece que é uma coisa distante, mas eu, nesse momento, né, a gente está fazendo as aulas e os encontros do Papo de Batom online, e eu já recebi mensagem de pessoas que estavam pensando em se matar. Sabe? Não é uma coisa distante, assim, de pessoas que estão passando por crises de ansiedade, por crises de pânico, e são coisas que você pode ajudar. E, tipo assim, querendo ou não, a Dani e eu, a gente tem as ferramentas, nós somos terapeutas, a gente sabe como ajudar de alguma forma, né? Então, isso também é uma caridade, é uma forma de ajuda. Isso mesmo. Então, como que você pode ajudar? Né? Porque quando você também está ajudando, quando você está servindo, você também deixa um pouco seus problemas de lado, porque você começa a focar em outras coisas. Então, como que você pode ajudar? Você pode ligar para as pessoas, você pode abrir lives para falar com as pessoas, você pode mandar conteúdo para as pessoas, você pode fazer ligação para as pessoas. O que você pode fazer? Né? Você pode ajudar as pessoas do seu prédio e sair para comprar as coisas para eles. O que você pode fazer? Ou você pode fazer sua coisa na sua casa também para as pessoas que estão à sua volta, né? Servir essas pessoas. Com certeza. Muito, muito legal, Dani. Dani, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Muitíssimo obrigada por esse papo super delícia. Tenho certeza que vai ser muito válido aí para a mulherada que está acompanhando a gente, que já pode colocar essas coisas em prática e não deixar a nossa prosperidade ficar bloqueada. Por mais complicado que esteja aí a situação, por mais que a gente tenha momentos bem difíceis, que a nossa prosperidade continue fluindo e que a gente una a nossa vibração. Eu tenho certeza que com essa live muita vibração boa aí foi emanada para o universo e que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está contribuindo. Então, muito obrigada. Arrasa prosperidade, né? Quem não segue a Dani, já vai lá seguir ela, que ela tá sempre botando coisa legal. Os momentos, né? Arrasa que ela manda. Tem o YouTube dela também. Então, ó, sigam a Dani. É muito legal o conteúdo. Então, muitíssimo obrigada, dona Dani. Beijo. Obrigada, Gabi. Arrasa prosperidade. Arrasa prosperidade. Beijo. Obrigada.